Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar aqui, né? Eu não sou pastor. Ah, Ele me pediu para trazer aqui o estudo de hoje, não é? E um prazer, um privilégio poder trazer esse estudo aqui nesse momento devocional. Eu queria orar antes de a gente começar com o estudo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque a gente está aqui. Obrigado porque a gente está podendo desfrutar da Tua palavra, Deus, e dos Teus ensinamentos. Ó Deus, que o Senhor fale através de mim, Deus, que eu seja de verdade a Tua boca, Pai, mas que apenas o Senhor fale e que através disso nós sejamos edificados, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tá. Antes da gente entrar no texto em si, eu queria fazer algumas considerações acerca desse texto, não é? Acerca, na verdade, do que a gente está vivendo hoje. Essa pandemia trouxe para nós uma série de conflitos, uma série de problemas em várias áreas da nossa vida, não é? Então, a gente tem problemas profissionais, não é? Questão de perdendo o emprego, pessoas perdendo o emprego, pessoas em home office, não é? Que a carga de trabalho é muito maior do que o normal, não é? Problemas em questão de questão financeira, não é? O Brasil e o mundo está passando por uma série de problemas financeiros, problemas dos relacionamentos, né? Muitas vezes, tudo bem que ficar em casa durante bastante tempo isso estreita os laços das pessoas, né? Mas a ponto também, né, de os nossos pecados ficarem mais à vista, não é? As pessoas terem mais contato com os nossos pecados e também nós com os deles, não é? Problemas emocionais. Então, esse isolamento social trouxe uma série de problemas emocionais aliado ao medo de contrair esse vírus, né? Problemas espirituais pela falta de comunhão com a igreja. Então, uma série de problemas trouxe essa pandemia, não é? Uma série de provações. E é bem sobre isso que eu queria trazer hoje o estudo. Na carta de Tiago, lá em Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4, diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois vocês sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. É um pouco estranho esse texto, porque ele faz uma correlação entre alegria e provação. É um pouco esquisito, porque geralmente quando a gente está sob provação, a gente está sofrendo, a gente está passando por algum problema, a gente naturalmente não fica alegre, muito pelo contrário, a gente tem a tendência a ficar triste ou chateado, não é? Mas vamos entender direitinho o que é que Tiago quis dizer com essa alegria na provação. Né? Vamos começar pelo verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Né? Então, o termo grego para prova é um termo peirasmos, eu não sei falar grego, então só consigo ler o que está aqui. Significa, de um lado, tentação ou sedução, de outro lado, teste ou prova. Não é? Então, basicamente, trata-se aqui de situações em que não é fácil permanecer mantendo nossa vontade submissa à vontade de Deus. Então, basicamente, são situações da nossa vida que testam a nossa fidelidade a Deus, seja em confiança ou em obediência, não é? Mas por que Tiago fala que a gente tem que ter alegria nessas situações, não é? Tem um comentarista o nome dele é Fritz
alguma coisa, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, tem que fazer curso para pronunciar o sobrenome dele. Mas ele traz um exemplo muito bom, o exemplo da escola, não é? Então, na escola, você tem ali um tempo de absorção de conteúdo, não é? E depois de absorver o conteúdo, né? Se você realmente se dedicou, você tem um teste para provar que você realmente absorveu aquele conteúdo, não é? E para você progredir na escola, você precisa passar por esses testes, né? Você precisa ter uma boa nota. E com a fé é bem parecido, não é? Paulo, quando escreve aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 10, no verso 13, ele diz: as tentações, é o mesmo termo peirasmos, né, que ele fala aqui, em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir, não é? Então, da mesma forma que aquele professor só pode cobrar o que foi dado, não é? Fazendo uma analogia, Deus, ele não vai cobrar, não vai permitir que nenhuma provação venha além das nossas forças. O que isso significa? Que não existe provação ou tentação na nossa vida que nos obrigue, que seja uma obrigatoriedade a gente se afastar de Deus, né? Que seja inevitável se afastar de Deus. Não. Todas as tentações, elas são no nível da nossa força e, além disso, a palavra diz que Deus vai trazer uma saída, não é? Mas tá. Ok, mas como é que funciona a conexão da alegria com a provação? Salmos 126, 5 e 6 diz: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. A ideia do texto é essa. Não é que durante a provação a gente vai passar sorrindo, né? A gente está sofrendo, mas por fora a gente está sorrindo. Mas a gente vai entender que essa provação ela tem um sentido, ela tem um motivo pelo qual. E esse motivo é que a gente cresça, que a gente progrida na fé. Assim como os testes nas escolas são para que a gente progrida no ambiente escolar, né, na nossa formação, da mesma forma, os testes, as provações na fé é para que a gente progrida na fé. Né? Então eu coloquei aqui, essa é a ideia do texto. Por grande alegria, não olhando para o agora, porque o agora é sofrimento, pois estamos em prova, mas para o vislumbre do que virá com o passar por essa prova, ou seja, quando a nossa fé estiver mais madura. É essa alegria que a gente tem que ter. Nossa fé vai crescer a partir a partir das nossas tentações e provações. Mas como é que essa fé ela amadurece, não é? Qual é o mecanismo que funciona nessa fé para que ela cresça e amadureça? A gente entra no verso 3, pois sabem que quando sua fé é provada, perseverança tem a oportunidade de crescer. Não é? O termo perseverança aqui é um termo chamado hipomoné, que significa perseverança, constância, paciência, coloquei aqui, literalmente permanecer por baixo, né? É aquela ideia que você vai continuar debaixo da vontade de Deus, mesmo em meio a dificuldades. Não é? Então, basicamente, é a capacidade de se manter firme em situações de adversidade, não é? Eu gosto bastante do exemplo do corredor, quando se fala desse hipomoné, dessa perseverança, né? O corredor, ele está ali naquela corrida e ele está passando por uma série de situações ali. Então tem o sol rachando, não é? Fome, sede, cansaço, que estão ali, são adversidades da corrida que ele tem que enfrentar, ele precisa enfrentar. E a perseverança, não é?
faz com que ele enfrente essas adversidades, tendo em vista o seu alvo, não é? Que é a linha de chegada. Mas, tá, por que que a perseverança tem que crescer? 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que o Senhor Jesus for revelado. Qual é o fogo que prova que a nossa fé é autêntica? A provação, a tentação, né? Esse perasmos, não é? Mas o que é que indica nesse fogo que a nossa fé é autêntica ou não? Lucas, no capítulo 8, 13 a 15, a parábola do semeador, Jesus fala, não é? As sementes que caíram entre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Versículo 14. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, não é? O Marcos, quando ele traz no capítulo 4 essa parábola, né? Essas sementes que caem nos espinhos, ele traz pela sedução das riquezas dessa vida, ou seja, a tentação, não é? Verso 15, mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então, qual é o fogo que prova que a nossa fé é autêntica? A provação, como a gente viu no verso 13, a tentação, no verso 14. Mas o que eu vejo nesse fogo que faz me dizer essa fé é autêntica, essa fé não é? A perseverança. Ou seja, justamente essa capacidade de se manter na fé, mesmo em meio a provações e a tentações, não é? Essa é a prova, não é? Essa é a prova que a nossa fé é autêntica, né? A autenticidade da nossa fé. Eu não estou dizendo que crente não peca. Crente peca sim, mas esse pecado, esse cair, ele nunca se torna uma apostasia. Apostasia é quando você abandona de coração a sua fé, né? Quando você renuncia a sua fé em seu coração, você escolhe não crer mais. Então, a autenticidade da nossa fé, ela é provada através do fogo das provações e das tentações, e o que indica que ela é realmente autêntica é a perseverança nessas provações, não é? Mas o que resulta da perseverança? No verso 4 diz o seguinte: e é necessário que ela cresça, a perseverança, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aqui está o objetivo de Deus com as nossas provações. Que sejamos maduros e completos, sem que nada nos falte. Romanos, no capítulo 8, verso 28 e 29, diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, sabe qual é o propósito de Deus com as nossas provações? Nos tornarmos semelhantes a Jesus, nos tornarmos semelhantes ao seu Filho. Eu queria trazer aqui 2 exemplos de servos de Deus, não é? Para que a gente possa comparar. O primeiro é o primeiro casal que Deus criou lá no Éden, né? Adão e Eva.
Lá em Gênesis 3:6 diz: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu, depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Esse é o primeiro exemplo, né? Adão e Eva. O segundo exemplo está em Lucas 22, 41, 44. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, mas não a minha, e não a minha, né? Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e em sua angústia era tanta que seu suor caiu na terra como gotas de sangue. Percebe a diferença entre esses dois servos de Deus, vamos dizer assim, né? O primeiro trocou o relacionamento com Deus por algo. Amou mais a sabedoria que o fruto lhe daria do que o próprio Deus. O segundo sofreu tanto, ficou tão angustiado que suou gotas de sangue, não é? Esse suar gotas de sangue é um evento que a medicina chama de hematidrose. A hematidrose, você começa a suar sangue, né, através de uma profunda tristeza e angústia, né? Sua tristeza é tão profunda, tão forte que você soa gotas de sangue. Mas apesar de toda a tristeza e angústia, Jesus disse: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, o segundo exemplo, o segundo servo, ele foi até as piores consequências por amor a Deus. É assim que Deus quer que todos os quais ele chamou estejam. Afinal, ele nos chamou para ser a imagem do seu Filho, né? Então, concluindo essa devocional, né, nós devemos nos alegrar nas provações, porque Deus está nos dando oportunidade de crescer, progredir na nossa fé, não é? Então, a alegria não vem da prova em si, mas do resultado através dessa prova, não é? Do que virá através dessa prova. Segunda coisa, segunda a aplicação, vamos dizer assim, que está aqui: persevere. Quando vierem as provações, se mantenha firme na sua fidelidade a Deus. Estar com Jesus vale muito mais a pena do que qualquer conforto nessa vida, não é? Então, assim como o corredor ele precisa de um alvo para poder perseverar, a gente precisa estar sempre olhando para Jesus, sempre olhando para Ele. Hebreus fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A gente, para poder perseverar, tem que estar sempre olhando para Ele. E terceira, Deus quer que sejamos como Jesus, que o amemos não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. E quem Ele é muito melhor do que qualquer coisa que essa vida pode dar ou tirar. Salmo 63, do verso 3 diz: o teu amor é melhor do que a própria vida, com os teus lábios eu te louvarei. Algumas traduções trazem a tua graça, não é? Mas independente, o amor do Senhor é melhor do que qualquer coisa que essa vida pode nos proporcionar. Ou seja, se esse amor é melhor do que a nossa vida, imagine o autor desse amor, né? Portanto, Deus quer que sejamos como Jesus, que possamos dizer: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. João 4:34. Que possamos ser fiéis a Deus, mesmo até e principalmente quando as situações ao redor nos mostram, nos fazem ser, vamos dizer assim, né? As situações ao redor não nos deixa crer com uma certa facilidade, não é? Que a gente enfrenta essas dificuldades, não é? Olhando para tudo que a gente está passando nessa pandemia,
que Deus realmente possa nos trazer fé, que Ele possa nos encher com seu amor e que a gente persevere. Não desista. Jesus vale muito mais a pena do que qualquer conforto dessa vida. Amém? Bom, vamos orar, encerrando esse tempo de devocional, né? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a gente pode perseverar, Deus. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, Deus, o Senhor nos ama e o Senhor nos chamou para a Tua maravilhosa luz. Senhor, que o Senhor nos abençoe, Deus, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos faça perseverar, Deus, e que o Senhor nos faça crescer na fé, no conhecimento e no amor do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por nos chamar. Nós não merecemos isso. Que o Senhor, cada vez mais, nos faça crescer e amadurecer no Teu amor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso, meus irmãos. Até a próxima.